Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao nosso evento anual do curso de História. Então, eu dou as boas-vindas a quem está nos assistindo agora e também a quem vai nos assistir depois, através da gravação. Será disponibilizada em nosso canal no YouTube. Antes de iniciarmos o nosso evento, eu já estendo também as boas-vindas explicando um pouco, né, quem está organizando esse evento. Então, nós somos a Academia DD, uma plataforma de ensino à distância que tem como um grande diferencial as suas aulas ao vivo de todas as matérias para crianças ali desde os 6 anos. Já temos também uma turma de inglês de crianças com crianças de 4 anos. E um ambiente seguro, turmas com poucos alunos, para que consigamos manter ali uma boa interação entre professor, aluno, entre colegas também. Então, nós temos aulas diariamente ao vivo de todas as matérias, inclusive de história. E hoje vocês vão conhecer um pouco como é o nosso curso de história, como as nossas aulas elas são preparadas, os diferenciais também. E para isso, hoje nós vamos contar com dois dos nossos professores do curso de Humanidades, da área de Humanidades, que é a professora Natália Mendes, que vai falar para a gente as diferenças ali, o que são esses livros vivos, né, que vocês tanto falam, para quem nos acompanha nas nossas redes sociais, nos nossos outros canais de comunicação, né, o que são esses livros vivos, como utilizamos esse tipo de livro nas aulas de história, qual é esse método Charlotte Mason que a academia utiliza. Ela também vai falar um pouquinho para a gente ali dos anos iniciais, né, o ensino de história nos anos iniciais, então algumas dúvidas, história do Brasil, história geral, por onde começar. Depois nós contaremos com o nosso professor Ronaldo, que vai falar ali, né, das aulas de história para as crianças a partir de 10 anos. Então, a partir de 10 anos, o que que vai mudar? Como fica esse critério nas escolhas dos livros? Já é uma fase mais desafiadora, né, diferente, a criança está ali saindo da infância, o aluno está saindo da infância, então, como manter essa interação, confiar ali esse aprendizado a eles? E eu já queria também deixar um aviso para vocês que todos os meses nós estamos realizando um evento anual sobre algum curso ou alguma temática relacionada ao método que seguimos aqui na academia. Então, nós já tivemos o evento anual de ciências, já tivemos o evento de estudos individuais, agora temos o de história. Então, fiquem atentos ao nosso site, na página do nosso site na internet já tem todos os próximos eventos. Fiquem atentos às nossas redes, né, o nosso canal do YouTube, o nosso perfil do Instagram, para que vocês possam participar de todos os eventos. Então, eu vou convidar a professora Natália Mendes, seja bem-vinda, para que ela possa falar um pouco para a gente sobre os anos iniciais, ali, o ensino de história nos anos iniciais. Muito obrigada, Anne. Boa tarde. Vocês me ouvem bem? Ouvimos sim. Perfeito. Então, hoje nós vamos começar nossa jornada pelo ensino de história, justamente falando sobre os materiais que são usados, porque eles são a primeira etapa, o primeiro passo para decidir o que eu ensino, afinal de contas, como que eu vou passar, como que eu vou viver ali esse momento com o meu filho, ou às vezes com os meus alunos, para realmente que eles aprendam. E aqui na academia a gente usa o que nós chamamos de livros vivos. Se vocês têm contato com as nossas redes sociais, com certeza vocês já ouviram nós falarmos muito essa expressão. Mas afinal, o que seria exatamente um livro vivo? Eu peguei essa definição aqui do Instituto Charlotte Mason, que diz que os livros vivos eram obras literárias que tratavam de diversos temas, como literatura, ciências naturais, história, geografia e biografias. A característica distintiva desses livros era sua capacidade de despertar o interesse das crianças e envolvê-las emocionalmente no assunto. Eles eram escritos de forma acessível, mas não subestimavam a inteligência das crianças, estimulando a imaginação e a curiosidade. Aqui, a gente consegue pensar em alguns cenários para nós já distinguirmos do que não é
um livro vivo. Geralmente, ao menos, por favor, enviem no chat se isso também foi a experiência de vocês na época de escola. Pelo menos quando eu estudava história como uma criança, geralmente os livros didáticos sempre eram em tópicos. Então, por exemplo, nós vamos ter. Eu peguei um textinho de um livro vivo para exibir para vocês, mas nós pegávamos o livro e, se estávamos estudando sobre o descobrimento, iam mencionar os povos indígenas, eles falavam uma bolinha do lado, os povos indígenas têm diversas culturas. Tópico de baixo. Os povos indígenas vivem em tribos. Tópico de baixo. Nessas tribos, eles vivem em ocas. Eram sempre vários tópicos, várias informações soltas que nós precisávamos memorizar para uma prova ou que, mesmo para aprender ali, se você tivesse interesse, era muito difícil. Por outro lado, por vezes nós vemos alguns materiais que infantilizam muito o tema para uma criança. Então, eles não tratam, de fato, do tópico da história, eles giram em torno daquele assunto e não entram nos detalhes realmente históricos do tema que deveria ser estudado. Isso é muito ruim, porque nós, por vezes, como adultos, esquecemos que as crianças também são pessoas. E como pessoas, nós nos sentimos muito mal quando as pessoas nos subestimam, nós conseguimos perceber quando alguém está nos dando aquilo que não é o melhor. É muito notório. A gente já percebe quando nós estamos sendo infantilizados. As crianças também notam que elas conseguiriam lidar com certas informações e nós estamos dando um texto muito menos rico para elas do que elas poderiam lidar. Pensando nisso, eu trouxe para ilustrar melhor um dos livros que é usado no nosso currículo do primeiro ano, que é As Belas Histórias da História do Brasil. Eu trouxe um trechinho dele, em que é o momento que os portugueses visitam a aldeia indígena. Então, é o momento do contato inicial deles, que os alunos estão descobrindo e vão conhecer um pouco sobre a cultura de um dos povos que formou o Brasil. Eu vou passar para o próximo slide para vocês darem uma olhadinha nesse livro. Então, ele vai, ao invés de colocar tudo aquilo que eu disse em tópicos, ele vai fazer a seguinte descrição. Quando amanheceu, Afonso Ribeiro e eu seguimos para o lugar onde os índios moravam. Eu estava ansioso. Parecia que eu ia ver a coisa mais bonita deste mundo. A cidade dos indígenas ficava a meia légua da praia. Você talvez esteja pensando que eu lá encontraria ruas, calçadas, lindas casas, escolas, jardins, teatros, iluminação, água encanada, automóveis e cinemas. Não encontrei nada disso, porque naquele tempo não havia cinema, automóveis, etc. Chamar de cidade o lugar onde os índios moram é a maneira de falar. Cidades são milhares e milhares de pessoas morando em milhares de casas e essas casas construídas em muitas e muitas ruas. Em cidade indígena, as pessoas não passam de poucas centenas. As casas não são mais que 3 ou 6 e ruas não existem. O que existe é um grande terreiro cercado de paus pontudos. Dentro dele, 2, 3 ou 5 palhoças de 50 metros de comprimento. As palhoças não têm interiormente divisão nenhuma. Um único salão com muitos esteios e nos esteios uma porção de redes armadas. Conforme fui lendo, é interessante que, conforme o texto vai passando, nós vamos visualizando como que é esse lugar, afinal de contas. Como que são esses prédios que nós estamos vendo ali, prédios de maneira de falar, como que são essas ocas e as redes e como que aquilo era dividido, já vai fazendo uma comparação com algo que é muito natural para as crianças, que são as cidades. Então, elas vão entrando naquilo, dentro desse texto, elas vão conseguindo imaginar. Diferente de ter várias informações soltas, elas conseguem visualizar como que era essa aldeia, afinal de contas. Depois
o texto vai seguir com uma descrição falando da organização das pessoas ali. Também vai ter um casamento dentro dessa aldeia. Então, eles vão sentindo realmente como que era a vida daquele povo que estava. Eles percebem o estranhamento dos portugueses, porque eles também estranham, eles não conhecem tão bem assim. Mas eles conseguem realmente perceber o contato de duas culturas diferentes, de um povo muito novo para eles. Sem que isso seja entregue logo de cara, falando: olha, é isso daqui, essa é a diferença, mas que eles vão realmente, pela imaginação deles, notando todos os traços daqueles personagens. Mas, partindo dessa primeira explicação, de que um livro vivo ele é um livro narrativo, um livro que as crianças conseguem imaginar partindo do texto dele, que as informações elas não são infantilizadas para as crianças, elas são selecionadas com cuidado. Então, nós sabemos o que as crianças já são capazes de processar. Então, elas são selecionadas com cuidado em uma linguagem que seja rica, mas clara para elas. Pensando nisso, por onde começar? Com uma criança no seu primeiro ano escolar. Afinal de contas, o que eu faço? Por onde eu começo se história tem tanta coisa para estudar? Aqui, eu acho que é importante, tanto para o primeiro ano, quanto para nós dividirmos todo um currículo, como que funciona aqui na academia, e é o mais ideal, é que a gente tenha primeiro a noção de que tempo e espaço são coisas que nós vamos desenvolvendo com o tempo, ao longo dos anos. Contando uma história que eu estava lembrando enquanto eu planejava como seria a nossa conversa, eu me lembro de quando eu era criança, todas as vezes que eu queria expressar para minha mãe que algo era muito longe, nós estávamos andando há muito tempo, eu falava para minha mãe: mãe, nós já estamos andando há meia hora. Então, para mim, meia hora era um período de tempo gigantesco. Isso foi há muito tempo atrás, nós já começamos há muito tempo. E para você estar andando a meia hora, isso é muito distante. Bom, eu sou de uma cidade de interior, então realmente em meia hora eu andava bastante da cidade. Mas, brincando a respeito disso, só porque quando nós perguntamos para uma criança, talvez vocês já tenham tido essa experiência com os filhos de vocês, com alunos, se você pergunta sobre o tempo para uma criança, ela é capaz de dizer que algo foi há 2.000 anos atrás, há 4.000 anos atrás. E às vezes, não, ela não é tão distinto que são 500 anos, de 3.000 anos, de 1 milhão de anos. Ela não tem ainda essa distinção tão clara, nem de lugares muito distantes. O que ela tem de concreto para ela mais próximo é o próprio país. Então, ela sabe que ela vive aqui, neste lugar, que no nosso caso é o Brasil. Por isso, o melhor lugar para começar o ensino de história não é na antiguidade, nem nas grandes civilizações, mas sim no próprio país da criança, que no nosso caso, novamente, é o Brasil. E por onde então iniciar pelo Brasil? A Miss Mason, ela vai dizer que todas as nações têm uma era heróica, que seria aquele momento em que uma nação começou a ser construída. Então, tudo que vai vir depois daquilo, todos os grandes acontecimentos da história desse país, será precedido por essa era heróica. Essa era, para nós, seria o descobrimento do Brasil. Por quê? Nós, creio que para a maioria de nós aqui, nós não vivemos tão profundamente a cultura indígena, que é o que estava aqui no Brasil. Nós não temos tanto contato assim. Nós também não somos portugueses. Nós não vivemos uma realidade de Portugal. Nem vivemos, tendo o nosso terceiro povo que constitui o Brasil, nós também não temos uma cultura de nenhum país da África, somente. Nós somos uma mistura de todos eles. Portanto,
para a criança conseguir começar a visualizar o país dela foi formado, o ideal é esse primeiro momento ser o descobrimento, porque é quando ela vai enxergar todos esses povos unidos ali, que ela vai ver como cada um chegou aqui e como que as coisas se desenrolarão depois disso. Dentro desse tópico, eu vou passar um slide aqui, porque depois as coisas vão mudar um pouquinho. A gente vai entrar em ciclos da história. Mas eu queria mostrar para vocês como que é uma aula do primeiro ano aqui. Então, eu vou colocar aqui do lado, vou trocar um pouquinho. Nós temos um currículo aqui na academia que nós chamamos de Dulcis Domus Meia. Inclusive, eu vou subir aqui para vocês. Aqui. Essa daqui é uma amostra que nós temos da escola, que é do primeiro ano. E eu vou ir até a parte de história, porque nós temos outras matérias dentro do Dulcis Domus Meia. Aqui são as 3 primeiras lições que nós temos. Se a gente observar aqui, nós vamos começar o processo dos portugueses chegando até o Brasil. Então, nessa primeira lição, hoje começaremos a estudar a história do nosso Brasil. Toda essa família de brasileiros? Ou será que tem algum avô, bisavó que veio de outra terra distante? Vamos ouvir com atenção, porque depois eu vou perguntar a vocês o que se lembram de nossa leitura. E aqui é lido do mesmo livro ao qual eu retirei aquele trecho. Nós lemos o início, que vai ser a apresentação de que os portugueses um dia vieram para o Brasil. Então, nós começamos a acompanhar a narrativa desse livro. Então, depois disso, os alunos vão ouvir essa história, já fica demarcado, vão contar de volta, porque assim eles vão dizer com suas próprias palavras tudo aquilo que eles se lembram, tudo aquilo que eles sabem sobre isso que foi lido. E depois nós vamos conversar para que eles pensem. Não é falar novamente da mesma coisa, é que eles agora vão pensar um pouquinho a respeito do assunto. Aqui no caso, nós usamos uma pintura para estimular isso, que foi essa pintura aqui do Victor Meirelles, que é a primeira missa do Brasil, em que eles podem observar os diferentes povos que estão aqui pelas roupas, pela forma como eles estão se portando, e também lembrando do que eles leram anteriormente. Na lição 2, eles continuam dentro do mesmo assunto. Então, eles ainda vão falar. Agora, eles já estão em alto mar, estão vindo para o Brasil, ainda não chegaram dentro dessa lição, mas eles já conhecem a bandeira da Ordem de Cristo, que foi usada por Cabral. E na lição 3, a gente muda um pouco. A Miss Mason vai dizer que a variedade ajuda o apetite. Então, quanto mais assuntos, quanto mais enriquecedor nós trazemos para os nossos alunos, mais interesse eles conseguem cultivar. Então, na lição 3, eles vão começar a conhecer um pouco mais da cultura dos indígenas, daqueles que estavam aqui, que os portugueses vão encontrar. Eles vão conhecer isso por meio dos contos dos meninos índios, que falará de várias histórias tradicionais indígenas. Então, aqui tem a leitura dele. E, como sempre, a preparação, leitura e narração, que eles contam novamente, e discussão, no momento que eles vão conversar a respeito disso. Durante o primeiro ano, nós nos dedicamos justamente a essa era heróica, o período de 1500. 1500, às vezes nós estudamos isso brevemente na escola, mas é um período muito rico. Nós vamos começar ali justamente na chegada dos portugueses, mas nós vamos passar os primeiros anos do Brasil. Então, quais foram as pessoas que passaram por aqui? Por exemplo, o Caramuru, que talvez nós não conheçamos, mas foi um dos grandes personagens do início do Brasil. Vamos conhecer a história dele, as aventuras que aconteceram e também o início do ciclo do açúcar. Então, vamos passar por todo esse início do Brasil, como que ele vai se dar até chegarmos no início das primeiras cidades, que já chega no nosso segundo ano, porque nós já estamos chegando em 1600.
Dentro disso, a criança já passou um ano conhecendo o seu próprio país. Ela já conhece bastante sobre o Brasil, ela já conheceu vários personagens, ela já tem uma noção bem clara do próprio povo. Então agora nós podemos começar a expandir um pouquinho esses horizontes. Novamente, ela ainda é uma criança novinha que está estudando em geografia outros países. Então, ela já consegue assimilar mais sobre outros países, ela já tem algumas noções maiores de geografia, do globo, como que as coisas funcionam, mas ainda não suficiente para estudar muito profundamente outros povos. Ainda é necessário caminhar aos poucos, tudo é um processo. Então, aqui entramos em ciclos da história. Nesse momento, as crianças elas começam a adentrar a forma como os ciclos acontecem aqui na academia e no estudo baseado no método Charlotte Mason no geral. Nós estudamos a história, e isso vai acabar desaguando nas outras matérias também, por meio de 4 ciclos. Cada ano é um ciclo diferente. Então, vamos imaginar, neste ano aqui de 2025, nós estamos estudando justamente o ciclo 4, que nós estamos indo de 1900 até os dias atuais. Mas, no ano que vem, eles vão retornar para o ciclo 1, 2026. Em 2027, eles retornam para o ciclo, eles vão para o ciclo 2, 2028, ciclo 3, 2029 voltam para o ciclo 4. Nesse momento, uma criança que está no segundo ano, ela já conhece o início do seu país, ela já conhece os povos que formaram o Brasil, então ela já é capaz de adentrar um desses ciclos, o que estiver acontecendo, e perceber os acontecimentos, entender os acontecimentos no Brasil desse século. Então, então, quando ela está ali passando por ele, no caso, nosso segundo ano está estudando justamente 1600, nós optamos por fazer essa continuação, ela já começa a entender como que esse século aconteceu, quais foram as novidades. Por exemplo, em 1600 e 1700 aqui no Brasil, dá para ver que esse ciclo vai até o ano de 1800, nós tivemos a presença dos holandeses. A Holanda é muito longe. Então, eles já conseguem conhecer um pouco da cultura holandesa, o que fez da Holanda uma tão importante dentro da história do país, eles já conseguem ter essa noção bem mais clara. E do terceiro ano mais ainda. Eles já conseguem estudar mais de um país paralelamente, se tiver alguma ligação com o Brasil. Isso já não é algo tão difícil para eles. Em relação aos outros períodos da história, que nós vamos adentrar a história antiga e também a história em outros países que não necessariamente terão uma ligação com o Brasil, isso já será um trabalho para os anos mais velhos. Então, só para sintetizar aquilo que nós comentamos, o primeiro ano se resume em História do Brasil, mais precisamente no descobrimento, e o segundo e terceiro ano vão se dedicar ao estudo do que veio nos outros séculos após o descobrimento, mas no Brasil ainda, podendo por vezes pegar algumas informações de outros países que forem úteis para complementar este conhecimento, mas nos mantendo naquilo que é mais concreto para eles, que é justamente o nosso país. E também um outro detalhe importante, que eu até me esqueci de mencionar no início, uma das coisas que torna, nós falamos disso no evento de estudos individuais, não sei se algum de vocês estava presente, uma das coisas que faz com que isso seja tão concreto para uma criança, o estudo da história aqui no Brasil, é a possibilidade de visitar lugares mencionados durante os estudos. Então, você conseguir, se você viajar para o Nordeste, ver os lugares por onde Cabral passou, os personagens passaram. Se você está passando por outros lugares, no caso das crianças do segundo ano, se elas estão vendo o início de São Paulo, elas podem visitar São Paulo e ver onde que é o Mosteiro de São Bento.
elas conseguem ver os lugares que elas ouviram falar. E elas conseguem reconhecer o nome desses personagens em coisas cotidianas, como, por exemplo, nomes de ruas. Então, elas veem o nome das ruas e elas começam a perceber: olha, eu conheço essa pessoa, afinal de contas, eu ouvi falar sobre ela, ou até mesmo despertar o interesse de, nossa, se por acaso, um exemplo, nós temos muitas ruas, ao menos na minha cidade, tem rua chamada Tiradentes. Se ela sabe quem foi Tiradentes, ela já imediatamente reconhece pelo nome da rua. Mas isso também desperta nela o interesse de olhar para outras figuras históricas brasileiras que têm os nomes nas ruas e dizer: eita, mas um segundo, se aquela rua chama Tiradentes e eu conheço a história, afinal de contas, quem foi essa pessoa aqui que eu estou vendo o nome na rua? Pode ser brasileiro, muito provavelmente, ou não. Então, ela vai poder desenvolver esse interesse pelas grandes figuras históricas, que podem ou não terem sido bons exemplos, mas isso também faz parte do papel da história, que é que a criança vá, com a ajuda do seu educador, discernindo moralmente as questões da história, que infelizmente, como nós sabemos, como adultos, não é perfeita, mas nos ajuda também a enxergar o mundo com mais clareza. Mas agora que já tratamos dos nossos pequenos, do primeiro, segundo e terceiro ano, eu gostaria de chamar o professor Ronaldo para comentar a partir do quarto ano. Como que fica esse estudo? Porque eles já se tornam nossos pré-adolescentes quase. Professor Ronaldo, por favor. Boa tarde, então, a todos que estão com a gente agora, também a todos que vão acompanhar essa conversa por meio da gravação depois. Então, meu nome é Ronaldo, sou professor aqui da academia e estou trabalhando com algumas das turmas de História nesse ano. Como a Natália disse, com os alunos um pouquinho mais velhos, né? Eu tenho alunos entre 11 e 14, 15 anos, né? Então, a gente ainda tem algumas turmas de alunos na faixa dos 10 anos e também tem os mais velhos, né? E, bom, o estudo de história para essa faixa etária é um pouquinho diferente. Então, a começar pela estrutura pela divisão do conteúdo nas aulas, né? Então, nós trabalhamos com 3 aulas semanais, de 30 minutos cada aula, e numa dessas aulas a gente está estudando História do Brasil, também no que seria o ciclo 4, né? Então, o século XX. A rigor, assim, fim do século XIX, transição para o século XX. Em outra aula, né, na aula de quarta-feira, nós estamos estudando história moderna, né, do mundo, podemos dizer assim. Então, os principais acontecimentos históricos também do século XX. E na sexta-feira a gente tem aula de história antiga. Então, nós estamos estudando a antiguidade até chegarmos na Idade Média. E, bom, o coração dessas nossas aulas de história seria uma leitura de um trecho de um bom livro de história e aquilo que a gente pode compreender e, por assim dizer, extrair dessa leitura, né? Então, isso é importante ressaltar, é uma leitura. Não se trata, então, daqueles exercícios de memorização de dados ou daquelas frases breves, né, que tentam, assim, resumir certos eventos, certos conteúdos de história, dando esse conteúdo, assim, mastigadinho para os alunos, como a gente costuma ver nos livros, nos ditos livros didáticos, né, clássicos, tradicionais, com os quais muitos de nós estudamos no nosso tempo de escola já antigamente, né? Então, o que está em jogo nas nossas aulas de história é a capacidade dos alunos de acompanharem uma narrativa, de compreenderem essa narrativa e de, por assim dizer, integrarem aquele conteúdo, né, com o qual eles estão tendo contato de uma forma orgânica nesse nosso HD interior de conhecimentos a respeito daquele tema, né? E depois, num segundo momento, digerir esse conteúdo através de algumas reflexões que são feitas em aula.
esse caminho a gente constatou já que é um meio seguro de adquirir conhecimento, mas também assim, é uma espécie de voto de confiança na inteligência dos alunos, né? E um modo de alimentar essa inteligência de maneira que ela não atrofie, né? Mas sim se desenvolva, que é o que acaba não acontecendo quando o estudo de história é feito na base de memorização de dados organizados em tabelinhas sintéticas ou de frasezinhas que tentam dar conta, às vezes, assim, de acontecimentos muito complexos e que se desdobraram ao longo de muitos anos, né? Então, como a Natália falou no comecinho da apresentação dela, tudo vai partir de uma escolha bem feita de livros com os quais os alunos irão trabalhar, né? São aqueles livros vivos de que a Natália falou. Quer dizer, então não são livros mortos, né? Não é aquela coisa estagnada, cheia como disse, dados, datas, frases breves para o aluno decorar. Não, é uma narrativa que a gente gosta que seja envolvente ou inspiradora, como a gente costuma chamar, né? Um texto inteligente e até com um certo grau assim de refinamento literário, né? Que é um aspecto importante também a ser levado em conta. Então, depois de feita a escolha do material com os quais os alunos vão trabalhar, a gente passa à preparação do planejamento da aula, né? E esse planejamento ele é elaborado de forma a dar um suporte para os alunos, para que essa leitura que eles vão fazer e que, como eu disse, é o coração da aula, ela renda o que precisa render, né? E esse processo de assimilação, de aquisição do conhecimento, ele possa se dar. Então, eu gostaria de comentar brevemente aqui as etapas de uma aula de história, de acordo com o método que nós seguimos na academia, e falar um pouquinho mais sobre cada etapa, né? A gente preparou um material que mostra, então, para vocês como é assim esse planejamento, né? E que é a parte que o aluno não vê, e um trechinho de um texto que a gente usa em nossas aulas de História do Brasil, para mostrar como é que o professor explora esse texto, até onde ele pode ser explorado. Então, no nosso planejamento, uma primeira etapa seria o que a gente chama de preparação, onde a gente situa o aluno, né, naquilo que vai acontecer durante a aula. Então, por exemplo, né, nessa aula hipotética que eu separei para a nossa conversa de hoje, esse primeiro momento da preparação seria algo como isso que vocês veem na tela. Quer dizer, hoje nós vamos continuar falando sobre os primeiros tempos do período republicano no Brasil, justamente o assunto que eles estão estudando. Como já sabemos, houve um profundo rompimento com a ordem anterior para dar início a um regime totalmente novo, a queda do Império no Brasil e o surgimento de um governo republicano. Esse é o contexto dentro do qual os alunos estão, é isso que eles estão estudando. E é comum em situações como essa que os novos governantes desejem a mudança de certos símbolos nacionais. No Brasil, sabemos, a bandeira nacional foi modificada. Então, quer dizer, o tema da aula de hoje vai ser um texto a respeito dessa transição do Brasil Império para o Brasil República, né? E um aspecto que pode às vezes parecer periférico e até ser deixado de lado em livros tradicionais, didáticos, mas que a gente resolveu abordar porque ele pode render reflexões interessantes, né? Que seria um episódio em que se discutiu a mudança do hino nacional brasileiro. Quer dizer, o pessoal queria acabar, os republicanos queriam acabar com todos os símbolos nacionais que fizessem referência ao período anterior, né? E a gente já sabe que a bandeira brasileira foi um desses símbolos que foi modificado. Então, essa seria a preparação. Então, vou pedir para a Natália passar para frente, aí a gente mostraria para os alunos imagens. Bom, essa é a bandeira do Brasil Império, que os alunos já tiveram a oportunidade de conhecer, cujos elementos eles já estudaram, né?
Então, eles estão bem familiarizados com essa bandeira. Aí a gente apresenta a conhecida bandeira do Brasil atual, né, e percebe que houve modificações significativas. Muito bem, podemos ir adiante. Antes de passar para a leitura, como eu disse, o planejamento ele serve para dar um suporte para que o aluno possa tirar bom proveito dessa leitura que ele vai fazer. Então, às vezes, a leitura traz um vocabulário que contém palavras difíceis ou que podem gerar alguma dificuldade. Então, a gente trata de desvendar esse mistério do vocabulário antes de fazer a leitura. Então, a gente apresenta ali as palavras, né, que são consideradas mais difíceis ou talvez desconhecidas dos alunos e os seus significados. E a gente faz um breve exercício com os alunos. A gente lê esse vocabulário com eles, depois tira ele da tela e pede para os alunos tentarem se lembrar, né? Então, quem se lembra o que significa relutar? Aí eles vão explicar. Não precisa ser necessariamente com as palavras que a gente forneceu no vocabulário. Eles mesmos podem ter feito alguma conexão lá e explicar o significado dessa palavra de alguma outra maneira. Mas assim a gente consegue já fazer com que a leitura não fique truncada, quer dizer, você não fique tropeçando em palavras cujo significado eles talvez não conheçam, interrompendo a leitura para ficar explicando aquilo a cada momento, né? Então, esse é um momento que faz parte do processo de preparação da aula. E aí, bom, a gente tem o texto propriamente dito. Claro, eu trouxe aqui um trechinho, né? Não quer dizer que eles leiam só isso na aula, né? Mas é só o comecinho para vocês terem uma ideia do que se trata. Então, quando em 1889 se proclamou a República, houve a ideia de mudar-se também a música do hino nacional, como se mudara a coroa pelo escudo. Era um exagero de republicanismo, porque a música não tem nada que ver com as formas de governo. O hino não é monarquista nem republicano, é o símbolo da pátria. Assim, durante o primeiro ano da República, era proibido tocar o hino nacional. Esperava-se o novo. Então, essa leitura prossegue, né? O professor, geralmente, quando prepara o texto da aula, ele divide esse texto em alguns momentos, né? Então, a gente faz uma leitura e depois aquilo que chamamos de narração, né? A gente tira o texto da tela e convida os alunos a narrarem, a contarem aquilo de que eles se lembram, né? Claro, a gente chama um aluno, fulano, né? Natália, narra aí para gente o que você se lembra desse trecho. A Natália vai contar aquilo que ela se lembra. Naturalmente, ela não precisa se lembrar de todos os detalhes, né? E se isso acontecer, agradecemos a participação da Natália e convidamos outros alunos a complementarem a narração. Quer dizer, quem se lembra de algum outro detalhe? Quem poderia complementar, né? Quem poderia corrigir alguma coisa que porventura tenha sido narrada de forma equivocada, né? Então, quer dizer, os alunos passam por uma leitura e uma espécie de exercício não é bem uma memorização, né? Mas uma revisitação desse mesmo texto, o que ajuda eles a irem assimilando a história, né? E também a não perderem o fio da meada da leitura, né? Bom, a leitura prossegue e quando ela chega ao fim, nós passamos a uma próxima etapa. Então, podemos seguir, que é quando o professor promove alguma discussão em torno daquilo que foi lido, né? E é uma discussão que não leva em conta apenas, né, vamos dizer assim, a opinião pessoal ou os sentimentos dos alunos a respeito daquilo que eles acabaram de ler. Isso pode entrar também, né? Mas não é o principal. Então, a ideia aqui é que a gente possa refletir, né, criticamente sobre o que foi lido, né, e começar a estabelecer conexões entre os fatos que a gente estudou durante essa aula, em aulas anteriores, ou até mesmo nas aulas de outras frentes da história, né?
Então, porque acontece frequentemente, os alunos começam a comparar, né, sei lá, o imperador do Brasil com o imperador da Rússia, né? Então, assim, eles também vão criando conexões interessantes. Então, a gente propõe algumas questões para discussão, né? O professor pode escolher uma questão dessas e discutir com seus alunos. Então, algumas, né, nesse caso seriam: vocês se lembram de algum país que tenha mudado algum de seus símbolos nacionais? E a gente espera que com o que eles estudaram, né, em outras aulas ou até mesmo em anos anteriores, eles se lembrem: ah, puxa, é verdade, eu me lembro quando a gente estudou a Revolução Russa, por exemplo, quando os comunistas tomaram o poder, eles mudaram a bandeira do país, né? Mudaram o nome do país, né? Aí uma questão que pode ser de opinião, né? O que vocês pensam a respeito desse tipo de mudança, de rompimento com o passado? É o momento de ouvir o que os alunos têm a dizer, né? De expressarem as suas impressões a respeito disso. E no caso específico do Brasil, o que vocês pensam da proposta da mudança de hino? Será que nosso país estava passando por uma mudança tão drástica quanto a da França ou a da Rússia em suas famosas revoluções, por exemplo? Por quê? Né? Então, os alunos têm a oportunidade de comparar esses grandes eventos, a Revolução Francesa, por exemplo, a Revolução Comunista na Rússia e a proclamação da República no Brasil, né? Parecem eventos que não têm nada a ver uma coisa com a outra, mas às vezes tem elementos em comum, né? E os próprios alunos vão fazer esse balanço, né? Eles vão dizer: tem algumas coisas em comum, mas num caso foi mais violento do que no outro. No Brasil não foi violento como foi na França ou na Rússia, né? A mudança que aconteceu na Rússia foi muito mais drástica do que aconteceu no Brasil, e assim por diante. E uma outra questão um outro exemplo de proposta de discussão seria a gente trazer algum material, né, geralmente uma pintura, né, famosa, para que os alunos tenham contato com ela e tentem interpretar essa pintura dentro do contexto dos estudos que a gente está fazendo. Então, nesse caso, a gente trouxe uma pintura de um pintor chamado Pedro Bruno, né, uma tela de 1919, que vai retratar a confecção da bandeira republicana brasileira, né? E a gente explica que a pintura não pretende ser uma fotografia que mostra como aconteceu, né, de fato, né, essa confecção da nova bandeira, mas é uma pintura carregada de simbolismo. Então, vou pedir para a Natália colocar a pintura na tela. Então, seria essa daí, a pintura do Pedro Bruno. Então, algumas mulheres, né, costurando aquela que seria a nova bandeira do Brasil no período republicano. E na cena a gente vê uma série de crianças ali, uma ou duas brincando com a bandeira, outra mais no fundo da cena, no colo da mãe. Então a gente deixaria os alunos observando essa pintura durante um tempo e perguntaria: vocês veem alguma relação, né, entre essa cena e aquilo que a gente leu sobre o desejo de algumas pessoas de mudarem, né, hino, bandeira do Brasil, quando o Brasil passou da fase imperial para a republicana, né? Há alguma relação entre esses assuntos, né? O que vocês acham que o pintor está tentando transmitir, né, com essa pintura, né? Usando mães e crianças no processo de confecção da nova bandeira do Brasil, né? Quais são as impressões que ele está tentando passar, né, para a pessoa que está observando, o observador da pintura, a respeito dessa mudança de regime, né? Quer dizer, a gente vê que, evidentemente, nesse caso, assim, uma cena que expressa, assim, um otimismo, né, muito grande. Quer dizer, a República mesmo seria, de alguma maneira, essas crianças estaria sendo cuidada quase que maternalmente. Então, esses eram os sentimentos do pintor. Não é isso que a gente quer que os alunos
assimilem, a gente quer que eles discutam, e às vezes até contradigam, né? Dizendo, não, poxa, professor, eles derrubaram o imperador, escorraçaram Dom Pedro II daqui, né? A República começou muito mal. Como que eles podem achar que assim era uma coisa tão inocente, né? Que o novo governo era assim tão maternal? Então, é de fato uma discussão que a gente quer promover, né? Que não exige que os alunos deem uma resposta certa ou classifique certas respostas que eles dão como erradas. Aí cabe ao professor orientar essa discussão. A preparação dessa discussão, ela pode ser muito bonita, mas ela pode ir por água abaixo, né? Pelo fato de que os alunos mesmos, às vezes, trazem alguma questão que eles gostariam de discutir a respeito do texto que eles leram. Então, é frequente a gente preparar um momento de discussão muito bonito, muito inspirado, muito bem elaborado, e a gente não acabar não usando o que a gente preparou, porque os próprios alunos trazem questões, né? E criam eles mesmos uma discussão dentro da aula, o que é muito interessante, né? Por mais que o nosso trabalho de preparador das aulas, né, no fim das contas, nesse caso, então, tenha ido por água abaixo, não tenha servido para muita coisa, mas é muito gratificante quando isso acontece, e é bastante frequente, né? Quando os alunos mesmo, a iniciativa é deles de trazer uma discussão para o fim da aula, né? Isso, como a Natália colocou ali, é a autonomia, né? E capacidade de pensamento crítico, né? A todo vapor. Então, com essa discussão, a aula se encerra, né? E a gente vai retomar o assunto na aula seguinte, começando com a pergunta: e aí, o que vocês lembram a respeito do que a gente falou na aula passada? Para então dar sequência à leitura, passando por todas essas etapas do planejamento. Então, é assim, mais ou menos, que funcionam as nossas aulas de história para as crianças e adolescentes e jovens da academia. Muito obrigado. Muito obrigada, professores Natália e Ronaldo. Eu vou dar um tempinho, caso vocês tenham alguma dúvida, para vocês enviarem aqui no chat para a gente, tá? Enquanto eu aguardo, vocês enviarem, caso tenha restado alguma dúvida, eu gostaria mais uma vez de reforçar, né, o convite para que vocês acompanhem ainda todos os nossos canais de comunicação e fiquem por dentro de todos os eventos que estão sendo promovidos a cada mês. Então, temos lá o nosso site, para quem não conhece, educaçãoclássica.com, com todos os eventos que vão acontecer e que serão gratuitos, assim como esse. Também quero, né, agora que nós ouvimos sobre o nosso curso de História, os livros, toda a nossa metodologia, gostaria também de falar que nós temos vagas nas nossas turmas de História, então, se alguma criança ou adolescente, enfim, se algum filho de vocês tiver interesse, estamos aqui de braços abertos, será uma alegria acolhê-los nas nossas turmas de História também. E também falar sobre o nosso mini liceu, que está acontecendo, né, para educadores, pais. Está acontecendo um por matéria agora. Tivemos o de História essa semana, que também foi muito bom. Teve enfim, uma repercussão maravilhosa, então nos acompanhe, tá bom? Deixa eu dar uma olhada. Acho que ninguém mandou dúvidas. Ok, então, já que não temos dúvidas, agradeço mais uma vez aos professores, a todos que estiveram aqui, aos que estão nos escutando também em outros canais, e contamos com a presença de vocês nos nossos próximos eventos, tá bom? Tchau, tchau.